Na minha fala de hoje, eu vou apresentar um projeto que eu venho desenvolvendo, que ele surge a partir de um problema que eu tinha que resolver no meio da pandemia. Quando a pandemia estourou, né, ali em meados de abril do ano passado, a gente continuava dando aula, a gente teve que se adaptar rapidamente para o universo online. Eu já dava aula online há um tempo, porque leciono sobre propriedade intelectual, dou aula de novas tecnologias e regulação desse ambiente digital, do direito digital. Para mim não foi tanta surpresa assim. Então, muita gente teve ali que migrar rapidamente, e nas minhas aulas de patrimônio cultural, que eu leciono, por exemplo, no mestrado do IFAM, eu costumava descer com os meus alunos e com as minhas alunas do Palácio Gustavo Capanema, ou de outro prédio que a gente saía de dentro do IFAM, para percorrer o centro do Rio de Janeiro, para falar sobre os cases, né, do aula de proteção jurídica, para falar do caso do Arco do Teles, para falar da Praça 15, sobre a legislação de tombamento em torno ali da Praça 15, e isso não era possível por conta da pandemia. Mas, assim, por uma questão de improviso mesmo, eu resolvi, nas minhas aulas feitas de ensino remoto, utilizar o Google Street View como uma forma de manter essa minha metodologia de fazer uma visita técnica. Não é passeio, era uma visita técnica. Eu ficava muito chateado quando diziam que era um passeio, né? Me sentia assim, desprestigiado como um professor que consegue toda uma metodologia inovadora. Mas a gente fez isso no Google Street View. E eu ia percorrendo ali com o Google Street View, aprendendo a dirigir o bonequinho do Google Street View, falando dos casos da Rua da Carioca, indo ali na Cinelândia, e, pô, sem querer, entrei no Museu Nacional de Belas Artes, Raquel. Porque o Museu Nacional de Belas Artes já estava com esse projeto de contemplar o museu internamente, 360 graus, que acredito que deve ser, inclusive, por esse projeto que o Museu Imperial também faz parte. Daquilo ali eu vi uma potencialidade gigante para trabalhar essas novas ferramentas que eu estava utilizando ali de improviso, né? Mas para desenvolver, de fato, um projeto de pesquisa que a gente aliasse as novas tecnologias com o campo do patrimônio, especialmente também com os museus. Como eu leciono na UF, eu sou professor do Departamento de Arte da UF, eu quis utilizar e trabalhar com aquele território em Niterói, terra de Paulo Gustavo, e percorrer ali os museus do entorno do MAC, atacando um problema específico que o MAC tem, um problema de ordem museográfica, inclusive, né, museológica, vamos dizer assim, mais corretamente, de ordem turística também, que é o turista que atravessa a ponte Rio-Niterói, vai até o MAC, Museu de Arte Contemporânea, né, uma obra com grife Niemeyer, conhecido no Brasil e fora dele, bate uma foto da paisagem e vai embora. Então, ele pouco interage com o acervo do museu, não entra no museu e não conhece o entorno daquele território. E aí abriu um edital do BNDES, esse que foi citado aqui, que o Museu Imperial, inclusive, concorreu, para selecionar projetos que abordassem a preservação do campo do patrimônio cultural, mas numa perspectiva de museus. E aí, então, a nova linha do BNDES, acredito que alinhado ao governo federal, né, que inclusive IBRAM, IFAM, dentre outras vinculadas, agora fazem parte do Ministério do Turismo. Eles queriam atacar um problema ou dar uma ênfase ao aspecto turístico do patrimônio dos museus. E aí eu fui trabalhar em cima dessa, juntamente com um aluno do mestrado de comunicação da UF, o Schwenk, a gente foi trabalhar esse problema bastante conhecido do MAC, né, de quem trabalha na lógica do Vitor, tá visto e vai embora. Em vez da gente rechaçar esse problema, ou ignorar que ele existe, ou combater ele a partir de uma lógica que não compreende de onde ele vem, a gente tentou, pelo contrário, operar dentro dessa lógica. Tanto é que a gente desenvolveu um projeto para fazer um game, um jogo eletrônico, que a gente está chamando de salvaguarda digital, dentro de uma lógica de itens colecionáveis, e que o jogador vai percorrendo o território, vai cumprindo tarefas, executando tarefas e vai colhendo itens colecionáveis nessa perspectiva de geolocalização, né, utilizando ferramentas de geolocalização e também de realidade aumentada. Inclusive, teve alguém que perguntou aqui se o Museu Imperial utiliza esse recurso de realidade aumentada. A gente vai utilizar isso no nosso jogo. Assim, só fazendo uma comparação para fins didáticos, né, e também a gente vai utilizar esse software no nosso jogo, é como se fosse um Pokémon Go do patrimônio, né? E engraçado que até o nome do jogo, a gente estava pensando em alguma coisa de hunter, ou de caçador de patrimônio, né? Até o termo em inglês, por mais que a gente estava falando de patrimônio, a gente queria também focar no público
turístico e chega muito turista estrangeiro no MAC, mas a gente entendeu que esse termo ele carrega um termo pejorativo aí, que é um problema sério no campo do patrimônio dos museus, do tráfico ilícito de bens culturais, do saque, das pilhagens, dos furtos. Então a gente entendeu esse nome de caçador, algo nesse sentido, como algo que não passa a ideia que a gente quer transmitir. Porque a gente quer transmitir a ideia de salvaguarda do ponto de vista da preservação. A gente entende esse jogo como um ato de preservação, né? Como um ato de preservação porque por conta dessa lógica dos itens colecionáveis, mas também na perspectiva da educação patrimonial, né? A gente foca aí em 3 públicos, né? Esse do turista, a comunidade local ali do entorno da UF, que é uma cidade universitária, mas os moradores de Niterói também, e muito preocupado com essa questão da educação patrimonial, né, de como engajar, tanto é que esse jogo, que é um jogo piloto ali para o circuito Ingá Boa Viagem, mas a perspectiva é que ele seja escalado para outros territórios, ele está muito preocupado com essa dimensão dos patrimônios afetivos, né, da constituição dos patrimônios das pessoas, né, embora a gente tenha trabalhado com os museus municipais, estaduais do entorno do MAC, a gente focou bastante nesse outro lado do patrimônio, que não necessariamente era o lado que a gente apresentou para a campanha, né? Eu vou exibir depois o vídeo da campanha para vocês, vocês vão entender isso a partir da nossa linguagem. A gente optou por não fazer uma linguagem técnica, ou uma linguagem, eu diria, estudada, oficial, do que é patrimônio, mas a linguagem da rua, inclusive trabalhando muito com os problemas do patrimônio, né, com o desconhecimento, com a falta de ressonância, com os museus fechados. Um dos museus que a gente está trabalhando está fechado há uma década. Então, como o nosso jogo ele pode contribuir para essa retomada pós-pandemia, né? A gente está muito preocupado com isso. A gente chama carinhosamente de joguinho, mas ele tem uma pretensão grande, se a gente pensar aí nas potencialidades deles, como, por exemplo, utilizar uma tecnologia que explodiu há 2 meses atrás, os NFTs, os tokens não fungíveis, dentro da lógica do jogo, tá? Isso traz uma série de questões jurídicas envolvendo isso, né? Eu sou advogado, trabalho nessa temática também dos direitos autorais, a gente pode falar isso no debate, mas só para vocês terem uma ideia das potencialidades desse jogo. O bom, né, eu diria assim, o furo de reportagem é que essa campanha vai ao ar hoje no site da Benfeitoria, a gente está iniciando a campanha, a gente também está trabalhando nessa mesma lógica de a cada R$1 que a gente arrecadar na campanha, o BNDES coloca 2, né, a gente foi selecionado entre os 10 projetos finalistas desse último edital que tem, e eu queria apresentar para vocês um vídeo rapidinho, um vídeo de 4 minutos, só para vocês entenderem essa linguagem que eu estou apresentando para vocês, né? E aí eu vou compartilhar minha tela, só antes, eu vou pedir para alguém abrir o áudio, só para dizer se eu estou compartilhando direitinho, tá? Se vocês estão vendo. Peraí, só um minuto. Share screen. Vou compartilhar o áudio. E aí vocês vão ver, muito provavelmente, um vídeo do YouTube agora. Vocês estão vendo? Salvaguarda digital? Ainda não. Ainda não? Ainda não está carregando. Tá, beleza. Aqui para mim já tá. Pronto, agora está. Apareceu. Eu vou soltar aqui o vídeo, tá, pessoal? São 4 minutinhos, depois eu volto para arrematar. Fui parar em Niterói pra comer um joelho, ou melhor, um italiano. Mentira. Eu fui lá pra poder conhecer 5 lugares, porque tem uma galera querendo fazer um aplicativo pra gente interagir com esses lugares. Eu já vou falar sobre esse aplicativo, mas antes eu quero que você conheça esses 5 lugares e venha comigo nessa jornada muito legal e entender que Niterói não é só MAC não, cara. Tem outros lugares legais pra conhecer. Nesse aplicativo você vai ser tipo um explorador. Você vai desbloqueando algumas conquistas, você vai poder colocar também umas mensagens para os seus amigos. Imagina só, você vai visitar, tipo, num dia, aí alguns dias depois o seu amigo volta lá, nesse lugar, e tem uma mensagem lá para ele especial. Imagina um pedido de namoro assim. O primeiro é o Museu Antônio Parreiras. Nunca nem tinha ouvido falar, mas é porque ele tá fechado há muito tempo. E essa é uma oportunidade legal de conhecer o museu de um jeito diferente. Você vai saber por quê.
Outro que eu visitei, e dessa vez eu entrei e pude conhecer pessoalmente por dentro, é o Museu Janete Costa. Ele tem o sangue pernambucano, cara. Ele é um pedacinho do Nordeste aqui no Rio de Janeiro e ele é um museu de arte popular. Ele tem várias obras de artistas nordestinos e é um pedacinho da minha terra, da minha família do Nordeste que eu tenho, esse sangue piauiense. Aí, né, tu sai do Janete, como é que tu chega no Jambeiro? Como é que tu faz? Atravessando a rua, você consegue visitar o Solar do Jambeiro. Um lugar que recebe várias atividades, alguns eventos bem legais, e tem uma arquitetura incrível, um casarão muito legal, que tem uns lustres muito bonitos, os ambientes, e tem umas coisas bem legais lá, tipo, pra você passar o dia namorando, cara, lugar mó romântico, é bonito, mas dá pra ir sozinho também, dá pra ir de grupo, mas enfim, a sugestão, próximo lugar. E o Museu do Ingá? O Museu do Ingá, ele já foi a capital, ou melhor, a sede do governo estadual, cara. A sede do governo do estado já foi ali no Museu do Ingá, no início do século passado. E por último, claro, todo mundo que já pegou a barca ou atravessou a Ponte Rio-Niterói tá ligado do que eu tô falando. O MAC, o Museu de Arte Contemporânea. Todo mundo vai lá, aí tem aquela piadinha que vai acabar de uma vez por todas da vista, né? Vocês vão ver que depois de visitar esses lugares, Niterói tem muito mais coisa legal e o MAC, ele acaba sendo esse lugar que atrai todo mundo, que chama muita atenção e é uma oportunidade pra gente conhecer os outros lugares. Dá pra fazer esse roteiro todo a pé, é bem seguro, eu fiz esse roteiro a pé e você vai poder fazer esse passeio usando esse aplicativo que vai ser desenvolvido com a sua ajuda. Pois é, para fazer o Salvaguarda Digital, a sua ajuda é fundamental. Ele está fazendo parte de uma campanha de financiamento coletivo pelo Benfeitoria com apoio do BNDES. A cada R$1 que a gente coloca na campanha, o BNDES coloca mais 2, triplicando a sua arrecadação. E quem contribuir vai também receber uns prêmios iradíssimos que tem a ver com o território. Vai ser bem legal, cara, maneiro mesmo. Para isso tudo se tornar realidade, é fundamental que você apoie. Gente, bota na tela aqui, ó. É tudo ou nada, sério. Então todo mundo tá convidado para participar. Você que já foi em Niterói, ou que quer ir em Niterói, que já foi no MAC, que quer visitar o MAC, tem outros lugares para ir. Então chega junto nessa campanha. A sua contribuição é fundamental para que essa meta seja batida. Acessa aí agora, benfeitoria.com/salvaguarda digital. A nossa salvaguarda é coletiva, é de todos. Agora uma cena de eu indo embora aí de barca, usando máscara, bonitinho, PFF2, use máscara, não esquece. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento, mas antes de aproveitar que eu já estou com a tela compartilhada, eu vou mostrar essa obra aqui do Marcos Chaves, que é um artista visual que eu gosto muito, que já expôs no MAC, inclusive, que ele tem um trabalho bastante conhecido, que é o Só Vendo à Vista, né? Fazendo trocadilho aí, com uma foto bem padrão, não é essa aqui que eu estou mostrando, é uma foto bem padrão da paisagem do Rio de Janeiro, que ele faz esse trocadilho do Sol Vendo à Vista sem a case, né, para falar sobre a paisagem, sobre a obra de arte, o valor da obra de arte, e nesse caso ele fez uma exposição específica para o MAC, né, e vocês sabem que o MAC tem problemas sérios, né, com a expografia ali da construção Niemeyer, do projeto Niemeyer, competindo, né, as obras com a vista belíssima da paisagem, e essa aqui ele não só fez esse trocadilho, que já era conhecido da obra, né, do Sol Vendo à Vista sem a crase, mas ele vendou a vista do MAC, né? Marina, Então, desculpa interromper, você já criou muita curiosidade, mas a gente não está vendo a imagem ainda. Vocês não estão vendo? Escolher um... Não, mas agora a gente está mais curioso galera. Ainda para ver. Não, então peraí, então vou voltar e vou fazer de novo. Eu achei que eu já poderia fazer, que eu já estava lá na minha tela. Então peraí, rapidinho, eu vou mostrar e vou voltar, tá? É porque eu tenho que compartilhar com uma guia específica. Não vou conseguir, porque ele está tipo num arquivo aqui que eu não vou conseguir achar. Mas enfim, depois eu mostro para vocês. É um trabalho Ótimo. Você pode repetir o nome, então, né, da obra é o Marcos autor, Chaves. Porque a gente pode colocar no Google depois. Ele tem um trabalho que é conhecido, que é Eu Só Vendo à Vista. É um cartão postal com uma tarja preta escrito Eu Só Vendo à Vista sem a crase. E quando ele foi fazer uma exposição no MAC, ele fez isso no janelão do MAC, né? Aquele janelão que você vê a Baía de Guanabara. Ele vendou a vista, né? Então a gente trabalhou com esse conceito para o desenvolvimento do jogo eletrônico, né? Para a gente não necessariamente competir com isso, que é quase uma competição desigual, né? Desonesta com a vista da paisagem
da Baía de Guanabara, mas tentar trabalhar essa lógica, né? E cada vez mais a gente vai ser empurrado para entender esses novos formatos, né, essas novas tecnologias, inserir novos públicos no que a gente está trabalhando, né? Foi ótima a fala aqui da Raquel Durans, porque cada vez mais a gente vai ter que fazer esse trabalho de analytics, né? De analisar os dados, e esse jogo, por exemplo, a gente está muito preocupado em deixar aí um Big Data para ser trabalhado em políticas públicas, né? Isso é uma das contrapartidas, né? Eu esqueci de falar que esse projeto ele é encampado pela sociedade civil, pelo IBDCUT, Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, que é sediado em Fortaleza, Ceará, e a gente está trabalhando, sim, com essas parcerias com o poder público, mas é um projeto eminentemente da sociedade civil, tá? É importante deixar claro também para mostrar que a sociedade civil também está preocupada, né, como manda a Constituição, com a preservação do patrimônio cultural. Então, era basicamente isso que eu queria apresentar, Beth, esse projeto, né, que opera dentro de um problema conhecido, bastante antigo, do MAC, né, que é da relação dos visitantes com o próprio museu, e tentar reter esse turista, mas não só ele, porque a gente está trabalhando outras camadas também com a comunidade local, por algumas horas na cidade, né, então para conhecer ali os outros museus que poucas pessoas conhecem, museus importantíssimos ali, que tem uma relação com o público local e com uma relevância cultural imensa, tá? Era esse projeto, a campanha vai ao ar hoje, esse é o vídeo da campanha, então quem puder aí colabore, divulgue para os amigos, passem, eu já estou aproveitando esse espaço institucional para fazer um merchan, inclusive para os meus amigos cearenses que conhecem o IBDCUT e as pessoas que estão por trás para ajudar nessa campanha, que a gente arrecadando, a gente vai conseguir desenvolver esse jogo, tá? É isso, Beth, eu fiz ali, faltam 2 minutinhos, estou dentro do meu tempo para a gente aproveitar para o debate. Muito obrigado. Perfeito, Mário, parabéns. Parabéns pelo projeto. Nossa, uma honra para todos nós essa coincidência, né, dele estar sendo lançado hoje. Eu desejo sorte desde já. Acho que a gente pode compartilhar, né, o link também aqui na descrição, né, do evento. E a gente tem já, né, várias perguntas, realmente. E ouvindo você falar, Mário, assim, fica muito evidente como a maturidade digital, e pensando não só do ponto de vista das instituições, mas do setor, né, museal, como ele depende de um ecossistema propício para isso. Um edital, né, como esse do BNDES, né, focado em ações, né, digitais, é mais uma peça desse ecossistema que acelera essa curva de aprendizado, né, que força, né, que força no bom sentido, né, que acelera esse movimento de desenvolvimento digital, né, das instituições. Mas para isso é preciso um ecossistema, com agentes como o BNDES, um ecossistema de fomento, um ecossistema de políticas públicas, um ecossistema de formação, né, dos gestores e dos quadros técnicos responsáveis, né, pela digitalização. Enfim, né, são muitas peças. Eu recomendo muito, gente, que vocês, né, visitem, né, não apenas a página do projeto e contribuam com o Match Funding, mas também, né, que acessem a página especial, né, do IBRAM no Google Arts and Culture, onde você encontra o Museu Imperial e outros 4 museus, né, do IBRAM, que, como a Raquel disse, né, foi inaugurado em 2017. É uma experiência riquíssima, né, visitar, né, visitar esses museus e conhecer mais o funcionamento da plataforma. E antes de passar, né, para a pergunta, eu queria, né, trazer uma dica também, né, já que o tema, assim, são visitas virtuais, e não apenas visitas, mas experiências virtuais, né, que a gente está falando de experiências virtuais, né, para os públicos. Na pesquisa nacional do ICOM Brasil, ano passado, com públicos de museus, do qual eu tive a honra de participar, existe um capítulo específico sobre experiência digital, né, dos públicos de museus, onde se perguntou, né, sobre a qualidade da experiência, sobre o que poderia, né, melhorar. Existem dados muito relevantes, né, para todo museu, para toda instituição que quer se engajar e criar melhores experiências digitais, né, para os seus públicos. E a gente sabe que as visitas, né, virtuais, né, são das experiências mais procuradas, né, pelos públicos. Então, vamos aqui, né, começar, né, com a primeira pergunta, que é uma pergunta do Emanuel Lopes, né, que é direcionada, né, para os dois, de certa forma. Que ele pergunta, né, se o site, e aqui eu acabei, né, respondendo, né, se o site, né, do Museu Imperial, né, foi na plataforma do Google, sim, né, foi na plataforma do Google Arts and Culture, e a pergunta dele dialoga, né, com outras, querendo saber um pouquinho mais, Raquel, sobre
sobre o funcionamento da plataforma, né? Como é que funciona essa parceria, né? E já jogando, né, para o Mário, do ponto de vista legal, seja para uma parceria, né, como essa, para qualquer parceria de digitalização, né, de acervo e de visitação, né, virtual, que aspectos legais, né, devem ser observados, né, pelos gestores, né, dessas instituições. Tá? Então, Muna e Mário, por favor. Seu microfone, Muna, por favor. Eu sempre esqueço essa parte. É uma grande, né? A plataforma do Google é uma grande plataforma, são 4.000 instituições, mais de 4.000 instituições, e todo o suporte técnico dessa página é totalmente executada por eles. A nós cabe simplesmente preencher as informações. Quando a gente disponibiliza a imagem, como é o caso do Museu Imperial, disponibilizou muita imagem, nós também subimos a imagem e colocamos, tem uma planilha específica que eles mandam para a gente, que é a que vai fazer a sincronização dos dados com a imagem, mas é basicamente toda essa parte tecnológica, montagem, visual, tudo é eles que fazem. Agora, no caso da exposição virtual, é como se fosse um programinha, é o que eu falei, um PowerPoint elaborado, né? Porque ela tem uns recursos que você mesmo monta. Então, tem todo um tutorial que eles mandam para a gente, eles dão todo o suporte técnico para quando a gente está em dúvida de como utilizar a ferramenta, mas as exposições virtuais nós é que montamos. Mas os demais recursos são todos feitos e alterados e montados, alterações, tudo por conta deles. Então, dando sequência aqui, Beth, já vou emendando. Tem muitas questões de direitos autorais envolvendo a digitalização dos acervos, tá? Isso não é um tema novo, eu vou jogar aqui no chat privado, para depois vocês jogarem no chat aberto ao público, que é de um livro que é licenciado em Creative Commons, qualquer um pode baixar, dispositivo que quiser, da Mariana e da Bruna, que enfrentam esse desafio da digitalização dos acervos. Eu escrevi recentemente um artigo tentando trabalhar essas discussões, porque e aí aqui é uma avaliação minha, uma instrução normativa ou resolução, não estou lembrado muito bem agora, do IBRAM, que tenta regular esse universo dos direitos autorais, que no meu entender ela é ilegal, tá, pessoal? É uma instrução normativa que não está alinhada com a lei de direitos autorais, tanto é que ela está sendo revista agora. Há um movimento para atualizar essa normativa do IBRAM, porque muitos acervos, né, ainda mais dependendo do tipo de museu, né, a gente não pode nem considerar como uma criação intelectual protegida por direitos autorais, porque às vezes nem existia esse conceito de autor, ou por não se tratar de uma obra com caráter meramente estético. Às vezes é uma cadeira, às vezes é uma caneta, é uma mobília, e isso não tem qualquer direito autoral, a não ser do fotógrafo, tá? Aí tem todas as questões envolvidas. Mas eu escrevi esse artigo, acho que para o Estadão, para o Migalhas, depois vocês dão um Google aí para achar, mas no meu entender, quando a obra está em domínio público, você não precisa se preocupar com relação a isso, a não ser quando, obviamente, tiver um autor atrelado à obra, né, porque esse vínculo autor-obra, criador e criatura é um vínculo que não se rompe, inclusive, com o domínio público, você tem que referenciar. E aí vai depender muito da técnica que você está utilizando para digitalizar o acervo. Então é necessário conhecer se é uma fotografia, mas se é uma digitalização com outros mecanismos, aí vai depender muito com relação a isso, tá? Eu acho que tem uma pergunta também sobre o programa que a gente está desenvolvendo. Não está definido ainda se vai ser software livre, acredito que o programa vai ser certamente gratuito, porque a ideia é dar uma contrapartida, mas se a gente utilizar um kit de desenvolvimento que a gente está pensando utilizar, e a gente conseguiu agora, que é o parecido com o Pokémon GO, a gente tem que analisar se ele vai ser um software proprietário ou não, tá? Mas como o projeto ele tem toda essa perspectiva do uso aberto, compartilhado, uso livre, a gente vai tomar isso em perspectiva. Fala, Beth. Isso, obrigada, Marina, por já adiantar, né, a pergunta, era justamente, eu ia emendar, né, justamente com essa pergunta. Existe um comentário aqui, né, da Mônica Ferreira, né, que com a pandemia
está tudo mais difícil, que as novas tecnologias elas podem ajudar muito a museologia na divulgação e compartilhamento de informação e para o acesso dos museus a todos e todas, né? E é muito interessante pensar como a digitalização, gente, ela pode ser, assim, ela é multifacetada, né, do ponto de vista do seu impacto. Assim, a Muna, né, mencionou, né, como ponto de partida para a digitalização essa preocupação com a salvaguarda do acervo. Mas a digitalização ela também, né, tem o seu impacto na visitação, né, no alcance, no trabalho educativo, nas novas experiências, né, que se podem criar, né, no alcance do museu. Tá? E, Muna, existe uma pergunta para você agora sobre a questão do público, assim, de referente à visitação presencial, né? Vocês têm a porcentagem, né? Assim, se vocês fazem esse acompanhamento da visitação escolar e como isso mudou com a pandemia. Mas vocês tiveram muitas visitações escolares também, né, no ambiente digital em 2020? Olha, em termos de presencial, a visitação escolar ela é toda feita à parte. O museu tem esses dados, eu não tenho, infelizmente, aqui agora. Mas a nossa visitação, nossa estatística presencial, ela é feita em cima dos produtos do museu que se somam e formam um todo. Então, quando a gente fala desse número de 466 mil, 466 mil, que foi a de 2019, nós estamos incluindo aí visita escolar, que são cerca de 30 mil estudantes ano, estamos colocando o espetáculo Som e Luz, que acontece aos finais de semana, à noite, que está rodando, está até em processo de captação de recursos para reformulação. Nós estamos falando também do Sarau Imperial, que é uma teatralização de um sarau com a Princesa Isabel e alguns outros personagens, que também acontece aos finais de semana. E foram as outras atividades corriqueiras que, uma vez por mês, nós temos concertos promovidos pela Universidade Católica de Petrópolis. Então, todo esse apanhado que forma toda essa visitação. Então, a gente faz essa diferenciação. Em termos digitais, nós não temos como fazer essa mensuração. A gente tem os números absolutos, que são fornecidos pelas partilhas do Google, o máximo que a gente pode ter de detalhamento de onde está sendo acessado, que é muito interessante quando a gente olha que, pela tipologia do acervo, pelas nossas raízes, a gente pode pensar muito que fica no eixo Rio, Brasil, Portugal, mas nós temos uma grande visitação do Japão, da China. Então, quando a gente pega quais são os países que mais acessam, eu não fiz nunca esse levantamento, porque senão vou viver fazendo estatística. Então, é aquela coisa, nós somos múltiplos, mas somos um. Então, certas leituras eu guardo, mas eu nunca me debrucei sobre elas. Mas é interessante saber que países como China visitam bastante a página do Museu Imperial. E aí eu acredito que também, porque nós temos uma colônia enorme da China aqui, então temos alguma coisa de acervo chinês também, mas Estados Unidos também acessa bastante. Então, é o tipo de leitura que dá para fazer na plataforma do Google. E aí os demais assuntos por item, essa diferenciação, se é um estudante que está acessando, se é um curioso que está acessando virtualmente, nós não temos. Os dados são, eu diria assim, mais gerais, né, dentro daquela divisão que eles fazem. Mesmo a página do DAME, foi um dado que eu não coloquei aqui, que desde a sua inauguração já teve 17 mil acessos. E aí eu vou aproveitar e fazer logo aqui a resposta que também fizeram essa pergunta, né, qual a diferenciação entre o Tainacan e o Google, que eu entro também, que é a mesma diferenciação entre Google e DAME, né? Quando a gente olha a página do Google, eu diria que ela é uma página mais contemplativa, ela é uma página mais artística, onde você tem a possibilidade de fazer a comparação do seu acervo com acervos de outras localidades do mundo. Você bota em conversação, quando você faz, por exemplo, uma pesquisa por cor,
né, você vai ver todas as obras dos 4.000 museus que correspondem àquela busca. Então, lá no meio do acervo do Van Gogh, do Louvre e de várias outras instituições, está lá a pecinha do Museu Imperial junto. Outra possibilidade ter um quadro que foi, por um acaso, o quadro mais visto, né, no Google ano passado, que é um quadro da Dona Maria II, do William Simpson, que o Portugal também tem essa tela disponibilizada, uma versão dessa tela disponibilizada, então você consegue ver quando você conhece o acervo que tem obras irmãs, vamos colocar assim, uma coisa comum, visto que é um retrato oficial, né? Assim como nós temos os retratos dos presidentes oficiais, os reis também faziam seus retratos oficiais, então você consegue ver o seu quadro com o quadro do Museu da Ajuda em Portugal. Então, você compara quais as diferenças que o pintor utilizou para retratar a minha obra e a do outro. Então, tem uma diferença nesse quadro, por exemplo, quem tiver curiosidade de ver, você vai ver que tem uma ordem que é diferente no quadro do Museu Imperial, que tem na do Museu Imperial e não tem no Museu da Ajuda. Então, essa possibilidade de comparação, principalmente quando a gente sabe que várias instituições têm a mesma peça, o Debré, por exemplo. Enquanto o Tainacan /Dame, ele está mais indo para, eu diria, para a base de dados, né? Aquela informação dos itens, tanto que você vê objetos repetidos. Então, você se preocupa em colocar tudo que você possui. Então, se eu tenho 20 cadeiras iguais, eu vou colocar 20 cadeiras iguais, porque ele é um formato mais base de dados. Há um projeto do Tainacan de se transformar numa visualização mais Google, seguindo o estilo europeana, de agregar os demais museus do Sistema Brasileiro de Museus. Não sei em que ponto está esse andamento, mas é basicamente essa diferença. Uma é mais pesquisa, é um dado mais concreto, e a outra, eu diria, um pouco mais contemplativa. Exato, Mona. Existe muito essa diferença, né? As ferramentas, elas podem se tocar em relação à finalidade, né? De forma geral, de digitalização dos acervos, mas existe uma diferença na finalidade para o público. O Tainacan é muito adequado para pesquisas, né? Para intercâmbio, né, profissional, né? Para troca de informações, né, sobre acervos, né, de museus, né? Quanto o Google, ele é muito mais talhado do ponto de vista da experiência do usuário e da difusão e da presença digital, né, dos museus. E são ferramentas que não competem, né? Vários museus, né, podem, assim como elas têm, né, finalidades e dialogam com públicos, né, diferentes, né, muitos dos museus assim, utilizam as duas. A gente está se encaminhando para o final, gente, do evento. Existe uma última pergunta aqui, né, para o Mário. Essa é uma pergunta feita pelo Chico Aragão, que pergunta sobre a sua percepção sobre a digitalização de acervos oficiais nos arquivos públicos né, do Nordeste, nos arquivos públicos estaduais do Nordeste. Se você tem alguma coisa a compartilhar conosco sobre isso, a sua percepção. Sim, primeiro mandar um abraço para o Chico, meu grande amigo, falar que o livro que eu indiquei aí, ele fala de museus, arquivos e bibliotecas, então traz muitas questões relacionadas aos direitos autorais dos arquivos, que é um pouco diferente dos museus, porque os arquivos ele tem todo um arcabouço jurídico para proteger os arquivos, tá? Uma legislação até que eu não conheço profundamente, conheço assim, en passant, porque não é a minha área de atuação, tá, Chico? Então, fica atento. Deixa eu só tentar aproveitar aqui, para tentar mostrar a obra que eu não consegui da primeira vez, para finalizar minha intervenção, e aí, Beth, você encaminha aí, que eu acho que eu consigo, dessa vez, que eu acho que matei todo mundo de curiosidade, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui e me digam se vocês conseguem ver essa obra. Que é uma obra do Marcos Chaves, em que ele fez essa intervenção na própria espacialidade do Museu de Arte Contemporânea, vendando à vista. Era isso que eu estava querendo dizer, com um segundo trocadilho, que não é só do A craseado ou não, tá? E eu acho que eu posso passar a palavra para a Beth, não matando todo mundo de curiosidade. Não, é perfeito. Você criou mesmo uma curiosidade, e eu realmente não podia imaginar, né, que era isso, né? Eu não conheço ainda o MAC, assim como não conheço o Museu Imperial, né, conheço através das visitas virtuais, né, e
E uma das coisas interessantes, gente, caminhando para o final, né, como um comentário final, agradeço muito a participação, né, de todos, né, assim, em relação aos comentários, é sempre um pouco, em todo evento, na verdade, especialmente no evento digital, a gente sente que tinha tanto mais a falar, né, porque todos os casos, né, se desdobram em outros assuntos, né, em outras dúvidas, mas para isso, né, também, né, existe a internet, a nossa curiosidade. Eu recomendo muito que vocês, né, visitem, né, o projeto, né, do Netfunding, né, que visitem o Museu Imperial, tanto o site deles, né, quanto a página deles na plataforma, né, do Google Arts and Culture, e no próprio Google Arts and Culture, assim, para quem teve dúvidas mais específicas sobre o funcionamento, sobre a finalidade, né, da plataforma, eles são muito transparentes em relação à forma de funcionamento. Então, no próprio site você consegue encontrar muitas informações sobre como os museus, né, podem parcerizar, né, o que eles oferecem, né, também. Como comentário final, eu gostaria de dizer que essas experiências, né, assim, esses casos, né, relatados, mostram, como eu disse no começo, a gente ia falar, sim, de visita virtual, mas como uma forma para tocar nesse assunto muito mais amplo de digitalização. E foi interessante escutar, né, vocês, né, para entender também como existem muitos tipos de experiências e de visitas virtuais, que existe uma diversidade muito grande de experiências que pode ser e que deve ser, né, construída, né, pelos museus, especialmente enquanto eles permanecerem fechados ou semi-abertos, e que vai ser um legado para depois, né, da pandemia. E um dos legados também da pandemia é dessa possibilidade, né, de que todos os profissionais, né, de museus se questionem muitas coisas também, né, se questionem sobre o significado, né, de muitos conceitos. O que quer dizer visita hoje em dia, né, para o museu? O que quer dizer experiência extramuro? Quem são os visitantes, né, quem são os públicos dos museus? Quando as instituições, né, percebem agora, né, que muitos dos visitantes virtuais, eles talvez nunca se transformem em visitantes presenciais, porque moram em outros estados, porque moram em outros países. Eles deixam de ser públicos, né, dos museus por causa disso, né? Como os museus, né, podem criar, né, conteúdos e forma de relacionamento com essas pessoas que se interessam e que visitam virtualmente os museus. Então, esse é um tempo de muitos desafios e de muitas perguntas, né, também, e um dos objetivos dessa conversa, em alinhamento com o próprio mote, né, da Semana, né, dos Museus, é reimaginar, né, o futuro, né, para reconstruir. Eu fiquei muito feliz, né, de fazer parte, né, de mediar essa conversa, né, peço desculpas pelos problemas técnicos, mas o digital, né, tem esse quê de imprevisibilidade também, e queria compartilhar novamente o meu agradecimento ao Mário, à Muna, a Raquel, a Luísa e a toda a equipe da Secult Ceará, e desejar uma excelente semana de museus para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Beth. Obrigada, Mário. Obrigada, Muna. Foi uma honra e um prazer para nós aqui da Secretaria da Cultura poder contar com a participação de vocês. Assim como a Beth, também tive uns probleminhas técnicos no início da nossa transmissão, então gostaria de pedir desculpa ao nosso público, que interagiu de uma forma muito legal no chat do YouTube. Infelizmente, a gente tem um horário a ser cumprido, né, e não deu para a gente contemplar todas as perguntas, mas a gente tem uma programação ainda extensa, né, e por isso eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui no YouTube a continuar a acompanhar a programação, que vai se estender até o dia 22. Amanhã nós vamos continuar com uma conferência sobre tecnologia e inovação em museus, desta vez com a Patrícia de Filipe, com o professor Dalton Lopes e também com o Alexandre Feitosa, né? Essa mesa de amanhã ela vai se iniciar às 9 horas e ela tem como mote o uso de plataformas digitais para catalogação e difusão de acervos, né? A nossa programação ainda conta com uma conferência sobre a construção da nova definição de museu, também mediações de exposição virtual, exibição de curtas documentários e outras mesas redondas para discutir temas como acessibilidade em museus e na produção artística, mulheres e história da arte, relações entre museus e comunidades, políticas de acervo, ações educativas, entre outras temáticas. Então, está uma programação muito interessante, diversificada. Continuem acompanhando o nosso canal no YouTube e também a Casa de Saberes Cega Aderaldo, que vai transmitir em seus próprios meios
digitais e também o Museu do Ceará. Então, mais uma vez agradeço a Muna, a Beth, Luísa, Mário pela participação, foi um momento muito rico. Desejo a todos uma boa noite e tenham uma excelente semana. Até a próxima.